Bom dia pessoal, meu nome é Thales, eu sou arqueóloga da Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, coordenador do Núcleo de Arqueologia, que é anexo do Museu Municipal Dr. José Olavo Machado, que foi fundado em 1985. Eu vim aqui explicar um pouco para vocês como que era disposto a redução jesuítica, como que eram os costumes, como que foi a fundação, o porquê que cada uma das reduções tinha essa estrutura de a parte central voltada toda no entorno da Praça Maior, que era a atual Praça Pinheiro Machado aqui de Santo Ângelo. Então eu vou explicar um pouco para vocês brevemente, isso em comemoração à Semana Cultural que está sendo feita via online, né, por causa da pandemia. E escolhemos esse dia, que é dia 12 de agosto, justamente por causa que é o aniversário de 314 anos da antiga redução jesuítica de Santo Ângelo Custódio, tá? Então eu vou começar a explicar para vocês um pouquinho como que era disposto, como que foi fundado e tudo mais. A redução jesuítica de Santo Ângelo Custódio, ela foi a última dos 30 povos das missões. Eles são localizados no Paraguai, na Argentina e na banda oriental do Rio Uruguai, que é aqui dos 7 povos das missões. A última dos 30 povos foi a de Santo Ângelo. Ela foi fundada em 1706, onde fica a forqueta do Rio Ijuí, ali no município de Entre Juiz, provavelmente por causa das inundações do Rio Ijuí. Eles transferiram, migraram para essa região mais alta, esse platô, aqui é onde fica localizada a cidade de Santo Ângelo. Cada uma dessas reduções, elas foram utilizadas, teve um plano cartográfico pela própria Companhia de Jesus, como que era para ser disposto cada uma dessas reduções, tá? Uma característica bem específica dessa redução de Santo Ângelo é que é a única voltada dos 30 povos, das 30 reduções jesuíticas, que é voltada para o sul. Então, por isso que ele se refere a Santo Ângelo de la Guardia, em muitos livros de história. Esse traçado é um traçado que já vem, é advindo já da visão europeia, que é localizar os centros administrativos bem próximos no entorno da praça principal, que é a igreja. Aqui seria então a Casa dos Índios, daí teria o Cabildo, que era onde era a administração, como se fosse uma prefeitura, que era a intendência na época, né? Porque não sei se vocês se recordam que essa parte, durante o período jesuítico, essa parte aqui do Rio Grande do Sul, ela correspondia à coroa espanhola, a partir do Tratado de Tordesilhas, tá? Então, essa região, eles construíram as reduções em lugares estratégicos específicos, porque os jesuítas que vieram para cá catequizar e instruir os indígenas, a maioria, sua grande maioria guarani, eles estabeleciam lugares de pontos estratégicos, porque a ideia principal dos jesuítas, eles já tinham uma questão de catequização de grupos isolados, e também eles eram como se fossem militares, eram padres militares. Então eles utilizaram essas reduções como fortins, que existem outros fortins, tem em Jaguarão, tem nos limites lá entre o Brasil e o Uruguai, tem vários outros municípios que são esses fortins, que era para verificar se viam inimigos ou não, ou viajantes ou pesquisadores durante aquela época. Então todos esses períodos de visitação e tudo mais, tudo era pegado e averiguado pelos padres, que eram os responsáveis, e os caciques. Porque assim, antes da vinda dos jesuítas para cá, os grupos indígenas, eles viviam em vários grupos separados, não eram grupos, o mesmo grupo. Então, quando vieram os jesuítas, eles uniram vários grupos diferentes e colocaram em um ambiente só, que seria em cada redução, no caso. Para administrar esses grupos, esses indígenas, os indígenas no caso, eles tinham o cabildo, que era onde se reuniam os jesuítas, e os caciques, que representavam esses grupos indígenas, para poder administrar essas reduções jesuíticas, e não ter motins, não ter conflitos e tudo mais, para ter um ambiente mais pacífico de se trabalhar.
se conviver também. Aqui eu vou explicar um pouquinho em relação à maquete aqui, que representa como era a redução de Santo Ângelo Custódio, tá? Então, a parte principal, a construção principal de cada redução era a igreja. Era a igreja que ia a casa dos padres. Elas eram sempre construídas com pedras e alicerces bem com base de esteio e tudo mais. E as casas do entorno, que seriam essas casas aqui, nas laterais, são as casas indígenas. Quanto mais afastados da praça principal, que seria a Praça Maior, que é a Praça Pinheiro Machado, as casas eram construídas em barro e pau a pique. Já as localizadas mais no centro da redução eram construídas com pedras. Cada uma dessas casas abrigava entre 25 a 30 pessoas. Eram famílias que viviam nessas casas, divididos, separados por cômodos, tá? Mas era cômodos um cômodo para toda a família. Não era cômodos com quarto, cozinha, banheiro e tudo mais. Era cômodos separados para as famílias, cada uma dessas famílias. Essa redução tinha uma característica muito específica, que cada planta dessas reduções, como a Companhia de Jesus delimitava, eles colocavam o cabildo e a igreja e o Cotivaçu próximos à casa dos padres. E a redução aqui de Santo Ângelo tem o Cotivaçu, que era onde ficavam os órfãos e as órfãs, as viúvas, que era justamente para não ter esse casamento entre consanguíneos, entre familiares, primos, tios, ou praticar o incesto e tudo mais. Então eles deixavam as viúvas e os órfãos aqui nesse espaço que é o Cotiguaçu, que era bem na entrada da redução jesuítica. Aqui é a entrada da redução, que dá bem em direção à porta principal da igreja. Aqui era localizado, então, o cemitério. O cemitério ele era disposto em 4 ambientes separados, tá? Mulheres do sexo masculino, mulheres que já eram adultas, e homens adultos, e daí crianças do sexo feminino e crianças do sexo masculino. Aonde fica a prefeitura aqui de Santo Ângelo era localizado o cemitério da antiga redução. Então, até mesmo esses materiais que a gente encontra, que foram encontrados aqui na Tundicibas, também cortava a parte do cemitério. Então, com certeza, se a gente for escavar, se a gente for fazer algum trabalho que tem intervenção no subsolo, a gente vai encontrar ainda esses remanescentes ósseos, né, que são esses esqueletos desses indivíduos, não somente dos indígenas, mas também do período de repovoamento, que depois desse vídeo vem uma explicação sobre essa parte do Museu Municipal. Em relação como que era disposto o cotidiano, como que era a vida cotidiana durante a redução. As crianças, elas aprendiam o português, o espanhol e ainda falavam a língua nativa, né, a língua de origem. Eles falavam 3 línguas, então eles aprendiam a escrita e a fala. Também tinham oficinas para meninos e meninas. Os meninos era voltada mais para a questão de construção de materiais de tijolos, telhas e tudo mais, e de ensinar a pescar, fabricar redes de pesca e tudo mais. E já as meninas era voltada mais para a questão de tecer e limpeza de ambientes, manutenção de lugares. Então era bem exposto em relação a essa questão do sexo, de gênero, era muito relevante, né, durante esse período. Já os adultos eram responsáveis, então, para caçar os animais, os homens, né, caçar os animais, ou até mesmo na questão da agricultura, a Vacarias del Mar, que não sei se todo mundo sabe que a cidade de Vacaria, localizada ao norte do Rio Grande do Sul, ela é em homenagem a Vacarias del Mar, que foi a partir da introdução dos padres com o gado. O gado foi introduzido então através dos padres, porque antigamente eles não tinham essa questão do cavalo, do gado e tudo mais. Além de outros alimentos também que vieram junto com
os padres jesuítas. Além de ela ter essa questão específica de catequização, de evangelização dos indígenas, eles também ajudaram na introdução de outros meios, porque na verdade assim, essa questão de armazenar alimento, não só armazenar alimento, mas também de venda, de troca e tudo mais, isso daí é um costume europeu. Os indígenas não tinham esse costume de armazenar e plantar em excesso e tudo mais, justamente porque eles viviam de acordo com o que a natureza fornecia. Essa questão, quando vieram os jesuítas para cá, eles introduziram essa questão de armazenar esses alimentos, a carne e tudo mais. A redução do Santo Ângelo, ela era voltada, cada uma das reduções, dos 7 povos das missões aqui, cada uma delas tinha uma produção em específico. Tá? A de Santo Ângelo era a erva mate e o algodão. Eram os dois principais elementos, né, que davam a questão de comércio aqui para a região. E tudo que era produzido em excesso, eles pegavam e transferiam, faziam essa troca com as outras reduções e também se deslocavam a longas distâncias, como até La Plata, lá na região de Buenos Aires, na Argentina. Eles iam toda essa parte do Rio Grande do Sul aqui era voltada para a agricultura, ou para o gado, ou a plantação de algodão, erva mate. Esse período jesuítico, da redução jesuítica, ocorreram em 2 fases, tá? A primeira foi lá na região do Paraná, na divisa com o Paraguai, e teve um período que eles foram isolados do Paraguai e da Argentina, justamente por causa dos bandeirantes, que eles estavam atrás de mão de obra escrava para a produção do café. E também uma segunda leva que trouxe então as reduções para essa região aqui da banda oriental, que foi a partir de 1680 por aí, que começaram então a ser construídas as reduções jesuíticas. Até então, até esse período, eles não tinham o domínio do ferro. O ferro fundido, ele era trazido então através da Europa, né, pela coroa espanhola. A coroa espanhola enviava armamentos, prego e tudo mais, sinos, todos eles enviavam através de navio. E em 1687, se eu não me engano, o padre Antônio Sepp, que ele foi o responsável por descobrir a liga de ferro na pedra Itacuru, que é essa aqui, que tem exposta no museu. Essa aqui, ela tem uma composição muito grande de ferro e eles conseguiram construir então um forno que conseguisse derreter e extrair essa base líquida do ferro, e começaram então a produzir elementos através do ferro. E isso, com o passar do tempo, como os grupos, cada redução já tinha sua independência, no caso os padres conseguiam controlar os grupos indígenas, ocorriam casamentos, festivais e tudo mais, e a questão do armamento também, a coroa espanhola começou a observar que esses grupos, essas reduções, cada redução, eles estavam se tornando independentes, ou seja, eles já não eram mais utilizados como fortins, como uma guarda responsável por vigiar aquela determinada região, que seria essa região aqui do Rio Grande do Sul. E então a coroa de Portugal e Espanha se uniram através do Tratado de Madrid e então se revoltaram então contra essas reduções, e ocorreu então a Guerra Guaranítica entre 1754 e 56. Foram 2 anos. Alguns indígenas conseguiram ainda fugir para a região da Argentina, outros, a maioria foram dizimados, né, pelas coroas de Portugal e Espanha, e essa área ficou abandonada. Então ela ficou por um bom tempo abandonada. Em 1768 acabou a Companhia de Jesus, eles foram expulsos aqui do Brasil, e voltaram então para a Europa. E depois a Companhia de Jesus ela acabou, ela
não servia mais como a visão que a coroa espanhola queria. E com o troca dessa região como uma aliança entre as coroas de Portugal e Espanha, entregaram a região de Cisplatina, que é o atual Uruguai, que era colonizada pelos portugueses, entregaram a região do Uruguai para a Espanha, e essa região aqui do Rio Grande do Sul, que era da Espanha, entregaram para Portugal. Então teve essa troca. Aqui essa região agora pertence ao Brasil, né, que na época pertenceu então à coroa portuguesa, e o Uruguai então pertencia à coroa espanhola. Agora eu vou explicar um pouquinho assim por cima o que a gente encontra nesses materiais, porque o nosso trabalho aqui principal, além de difundir, de conseguir com que as pessoas consigam se apropriar dessa cultura, se apropriar desse conhecimento, é também salvar, resgatar um pouco da nossa história através dos vestígios que a gente encontra nas escavações arqueológicas. O sítio arqueológico aqui da Redução, ele tem em torno de 22 mil metros quadrados, ele fica localizado entre as ruas 7 de Setembro, que é a norte, a Rio Grande do Sul, que é o sul, os limites, né, do quadrilátero, né, a Marechal Floriano a leste e a 15 de Novembro a oeste. Tudo que fica dentro desse perímetro, desse quadrilátero, que a gente denominou, ela é considerada então um sítio arqueológico de Santo Ângelo Custódio. Como que delimitaram? Através de um cartógrafo espanhol que passou aqui em 1784, quando já estavam abandonadas as reduções, essa área aqui já não havia remanescentes vivos, no caso, ou alguns grupos isolados. Ele passou aqui por todas as 7 reduções jesuíticas e desenhou o que ele encontrou. Ele pegou, então, como ele era cartógrafo, ele conseguiu desenhar o que ele encontrou dos restos da antiga redução, né? Porque tem que recordar que, como ocorreu a guerra, muitas coisas foram destruídas, então muitas coisas se perderam. E ele só desenhou o que ele encontrou depois de quase 20 anos. Em 1990, o Giovanni Scaramella, que foi o primeiro arqueólogo aqui de Santo Ângelo, ele pegou o desenho desse cartógrafo, que é José Cabreiro, e sobrepôs no atual traçado, usando como ponto de referência a igreja, e sobrepôs delimitando essa área, então, que seria denominado quadrilátero, entre 22 mil metros quadrados. E todos os trabalhos que são desenvolvidos por nós são subsidiados pela prefeitura. A gente faz, se por acaso a pessoa vai construir alguma casa, vai reformar alguma área da sua residência, ou vai construir algum prédio e tudo mais, todos esses imóveis, esses lotes que ficam localizados dentro desse perímetro, desse quadrilátero, eles têm que passar por uma avaliação. A gente tem que fazer uma averiguação, né, fazer um acompanhamento arqueológico para ver se encontra algum material, algum vestígio, algum resquício que a gente possa então utilizar para contar um pouco mais, né, para poder acrescentar ainda mais um pouco nessa parte desse período histórico. E então, em resumo, a gente trabalha os 3 períodos de ocupação, que seria o pré-jesuítico, o jesuítico e o de repovoamento. Tudo isso contém como finalidade a conscientização e a preservação da nossa história através da difusão e através também de visitas, né, que após essa pandemia vocês possam visitar aqui, vocês consigam visitar o museu, consigam visitar os espaços culturais que a gente tem aqui no nosso município. Peço desculpa por alguma coisa. E é isso, pessoal, agradeço pela atenção. Eu sou a professora Clotilde Mosqueiro Farias, estou trabalhando nessa instituição há 23 anos
acompanhante de visitantes e também na coordenação e responsabilidade pela instituição museal que é abrigada nesta casa histórica, um patrimônio cultural vivo da memória material e da memória imaterial. A Casa Ulisses Rodrigues, que nesta Semana Cultural de Santo Ângelo nós vamos enfocar, como já disse antes, um patrimônio vivo que traz a lembrança dos visitantes, dos estudiosos da história de Santo Ângelo, elementos presentes em sua edificação do período inicial, lá da redução jesuítica de Santo Ângelo Custódio, que foi evidenciada antes pelo nosso núcleo de arqueologia, que é adjunto aqui ao Museu José Olavo Machado. Esse prédio ele foi construído nos idos de 1860, 1870, com remanescentes que aqui estavam dispostos no entorno da Praça Central do período da redução de Santo Ângelo Custódio. Esse prédio foi construído pelo português Bernardo José Rodrigues, quando esse território, após a evangelização dos padres jesuítas, passou a pertencer à coroa portuguesa. Quando esses imigrantes chegaram, eles encontraram à disposição no entorno da praça um material precioso que constituiu a redução das edificações da redução de Santo Ângelo Custódio. Então foi reaproveitada a pedra que era das casas indígenas, que nós comumente conhecemos como pedra cupim e que o índio Guarani chamava de pedra Itacuru. Essa pedra era chamada de pedra cupim aqui normalmente pelos moradores dessa região pela sua apresentação. Ela é como aquele cupim que tem aquela formiguinha que serve, que faz parte da nossa ecologia. Então, pela sua semelhança, ela é comumente chamada pedra cupim, mas nós, respeitosamente, é o que o índio nos deixou, nós a tratamos como Itacuru. Ela é sentada no barro, com esporas de outra pedra para lhe dar sustentação. Tem uma característica nessa pedra que foi descoberta pelo padre jesuíta Antônio Sepp, na redução vizinha à nossa aqui, a redução de São João Batista. Ele, observando a pedra, ele calculou que ela teria alguns elementos minerais. Então, ele instituiu, na redução de São João Batista, a primeira fundição de ferro do sul do Brasil. E dessa pedra ele tirou uma liga metálica que se assemelhava ao ferro, e foram constituídos então diversos materiais para uso diário no trabalho indígena, como depois como os visitantes podem ver nos materiais expostos, nos artefatos expostos aqui no Museu Municipal. A Casa Ulisses Rodrigues, pertencente então a Bernardo José Rodrigues, ela continua sendo uma edificação muito importante. Aqui foi criada a família de Bernardo José Rodrigues, ficando esse prédio posteriormente ao Dr. José Ulisses Rodrigues, filho de Bernardo José Rodrigues.
Aqui foram criadas então essas duas famílias. Depois, passando o tempo, a administração municipal, durante o governo do prefeito Siegfried Ritter, adquiriu essa edificação para a administração municipal e aqui tiveram muitos órgãos estabelecidos. Esse prédio, então, quando passou a fazer parte dos imóveis da Prefeitura Municipal, ela abrigou aqui a Secretaria Municipal de Obras. Nela foi instalado o Museu José Olavo Machado, abrigou também a Junta do Alistamento Militar, o SICOI, que é um órgão da administração pública. Em seu anexo, abrigou o Centro dos Professores Municipais, o Arquivo Histórico Augusto César Pereira dos Santos, o Departamento Municipal de Trânsito e, finalmente, hoje, o seu espaço está tomado com a ocupação para o Museu Municipal Dr. José Olavo Machado e o seu NARC. Falando um pouquinho da importância do Dr. Ulisses Rodrigues, que dá o nome a esta casa que abriga o museu e o NARC, nós podemos dizer que ele, como filho do primeiro proprietário, Bernardo José Rodrigues, ele foi um político muito destacado no município de Santo Ângelo e também no estado do Rio Grande do Sul. Ele foi um político importante, foi intendente do município, foi primeiro prefeito, foi advogado, professor, ajudou na iniciativa de fundar e criar o Colégio Cepete Araju e também a Faculdade de Direito de Santo Ângelo, hoje FADISA, ou IESA. E este prédio foi também palco para importantes reuniões de cunho administrativo, político, que colaborou para o desenvolvimento do nosso município. Nós estamos agora no antigo pátio da Casa Ulisses Rodrigues, que foi restaurado e está abrigando hoje um jardim também histórico, onde a gente recebe visitantes e aonde a gente passa a estudantes um pouco do início da cidade de Santo Ângelo. Nesse jardim ele é composto por exemplares da antiga redução de Santo Ângelo Custódio. Aqui nós podemos ver pilares, bases de pilar, algumas partes de coluna, todas em pedra grés ou arenito rosa, como é chamado também, que compõem a história realizada aqui dentro do Museu Municipal na recepção dos visitantes que aqui chegam. É sempre com muito orgulho que a gente conta e difunde a nossa história, que nos dá muito prazer. Eu posso dizer aos senhores que é árduo o trabalho, às vezes não conseguimos a realização de todos os nossos propósitos, porém, as coisas boas que acontecem e se realizam aqui se sobrepõem a todas essas pequenas fases. Podemos finalizar dizendo a todos que a Casa Ulisses Rodrigues, tombada como patrimônio cultural do município, preenche os requisitos essenciais que são definidos como patrimônio na legislação do município, do estado e da federação. Caracteriza-se como marco histórico importante na história viva de Santo Ângelo. Muito obrigada.